entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só me quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me
afogando em ti. Estou me afogando nessas águas, Jesus. Eu quero me afogar nessas águas. Oh, eu quero mergulhar nessas águas que sarão, águas que curam e limpam minhas feridas. Believe that he is the Son of God. I believe it. I believe it. I believe it. I believe it. I believe in the life of Jesus. I believe it. I believe it. I believe it. I can't deny it. If I said I got here on my own, I'd be lying. 'Cause my eyes have seen. C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere, non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato. È arrivata l'ora di reagire. Questo è il momento di impugnare le tue armi: l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno. Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Algo especial da parte de Deus para nós nessa noite, onde a presença dele já tem se manifestado, onde ele já tem trabalhado conosco. Esse momento que nós tivemos de agradecer ao Senhor, eu creio que foi tão importante nós fazermos isso e nós termos isso na nossa cabeça, no nosso coração sempre, porque isso vai passando, né? Em alguns momentos, a gente sempre com tantas coisas, tantos pensamentos, tantos projetos, e ainda mais num tempo como esse, que Deus tem mexido conosco, tem falado a respeito de algumas coisas que Ele tem para nós. A gente vai muitas vezes apresentando nessas demandas, apresentando para o Senhor os planos e, enfim, buscando algumas respostas, entrando em algumas crises, e nesse exato momento a gente pode esquecer de, ao mesmo tempo, a gente ter esse coração que vai agradecendo ao Senhor por tanta coisa que Ele tem feito. Amém? E nessa noite, eu queria fazer mais ou menos o seguinte: é como que, se você quisesse conversar comigo algumas coisas que Deus tem falado com você a respeito desses últimos 2 domingos, que o Senhor mexeu profundamente com a maioria de nós, e eu estou nesse pacote, né? Questão do comodismo, questão do vitimismo, enfim. Porque eu tenho feito isso desde a semana passada, conversado com muitos de vocês a respeito do que Deus está falando e as coisas que Deus está despertando dentro de você. Como no domingo passado, a questão ali dos projetos desengavetados, tal, essas conversas têm acontecido frequentemente, porque é algo de Deus para nós.
para a igreja dele. E como nós temos batido nessa tecla insistentemente, essa igreja somos nós, é você, amém? Imagina essa igreja agora sem ninguém. E eu não imagino, eu vejo essa igreja sem ninguém durante a semana, né? É uma tristeza, né? Quer dizer, é bonita também, vazia, tal, mas não faz sentido nenhum quando a gente está nesse lugar e não tem ninguém. Então, Deus que tem te trazido para este lugar, e Deus que tem mostrado para você que existe algo dele para você, é porque essa obra, então, ela faz sentido quando isso começa realmente vir à luz em todas as pessoas. E todas as pessoas, daí não é um todo que todo mundo responde igual, mas cada um respondendo individualmente, algo está surgindo de uma forma bastante importante para nós. Então, todas essas conversas, imagina que nessa noite é muito pessoal para você. Sabe aquela palavra que depois você fala assim, ah, você falou para mim, né? Ou, de repente, alguém contou o que eu estou passando e você contou para todo mundo. É mais ou menos assim. Porque o que eu quero trazer para cada um de vocês nessa noite, eu vejo que como uma resposta de oração de Deus para nós, sobre algo que está diante dele, as coisas que nós temos apresentado para o Senhor. Então imagina, você colocando para Deus as coisas que Ele mesmo está falando para você, que você precisa corresponder, se movimentar. E daí Deus, Ele fala para você, olha, é isso, né? Eu que estou despertando esse desejo, eu que estou reacendendo este sonho, eu que estou mostrando para você as coisas que são realmente importantes na tua vida. E está tudo certo. O caminho é esse, você está entendendo o que eu estou falando. Mas de repente Deus pega e fala, olha, mas eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, em meio a tudo isso. Por quê? Porque a gente pode, de repente, em meio a tantas escolhas que a gente tem que fazer, neste momento, a gente pode focar muito nas escolhas, muito nos processos, muito na nossa energia, muito naquilo que são as coisas inerentes às entregas. E a gente pode esquecer de algumas coisas que, em meio a esse processo, são mais importantes. Amém? E o nome da palavra dessa noite é escolhas. Mas o que precisa acontecer conosco, ou não pode deixar, melhor falando, de acontecer conosco, em meio às nossas escolhas. E eu não sei se você sabe, mas nós fazemos muitas escolhas todos os dias. De todas as maneiras, tudo que é tipo de escolha. Eu até peguei um estudo de uma universidade americana, e quando você quiser saber sobre algo, é só você pesquisar uma universidade americana, que eles sempre têm um estudo sobre qualquer coisa. E eu fui pesquisar sobre estudos a respeito de quantas escolhas nós fazemos por dia. Só com respeito à alimentação, imagina quantas escolhas você, em média, faz por dia. Por exemplo, você acorda e daí você escolhe tomar café preto, ou café preto com açúcar, ou colocar um leitinho no teu café. Você já acordou escolhendo. Daí você vai escolher se você vai comer um pãozinho, se você vai fazer um omelete. Quem come omelete aqui, ovinho de manhã? Delícia, é engraçado isso, né? Eu não consigo. Não. Ovo, bacon de manhã. Eu sei que alguns já comem, mas já não levanta a mão, né? Não é tão assim, né? Tem coisa que a pessoa não divulga, né? Mas, enfim, são escolhas. Imagina quantas escolhas você faz durante um dia só a respeito da alimentação, das coisas que você vai comer, como e a hora. Alguém chuta um número?
Rodriguinho que conhece muito de pesquisa. Quantas escolhas você imagina que você faz por dia? Só no quesito alimentação. Mais de 10? Mais de 10. Mais de 20? Mais de 20? Bom, são 226 escolhas que a gente faz por dia só lidando com a nossa comida. Daí você vai falar, tá, mas eu não tenho tanta coisa assim para comer, né? É uma pesquisa americana. Talvez eles tenham um pouco mais, né? Mas diferentes fontes, daí não só americana, concordam a respeito de quantas decisões ou escolhas nós tomamos todos os dias, do abrir ao fechar dos nossos olhos. E esse número talvez vai te assustar um pouco mais. Tudo que você escolhe, todas as decisões que você toma durante o teu dia. Tem alguma ideia? Só de alimentos são 226. 10 mil. Quanto? 30 mil. Está chegando perto, né? São 35 mil decisões que a gente toma todos os dias. E você, de repente, vai pensar, mas como, né? Mas é tanta coisa que passa pela nossa cabeça. E são coisas não só tipo, qual eu vou pegar, por exemplo, mas assim, a decisão de escovar o dente, ou não, né? A decisão de você, enfim, são muitas coisas, das menores às maiores. De repente você vai numa sorveteria e você se depara ali com 200 tipos de sabores de sorvete. Essa é uma decisão fácil, né? Para mim é fácil, eu vou no chocolate, né? Quando você tem chocolate, para que escolher outro sabor? Mas a Flávia aqui está no pistáquio. Mas assim, decisões maiores também, como de repente pedir ou não demissão. A gente já não está falando de escolher um sabor, né? Ou escolher se a gente vai escovar o dente ou não. Mas decisões mais importantes como essa, abrir ou não um negócio, tomar decisões, fazer escolhas, na verdade pode ser muito difícil, muito sofrido para nós. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo conosco, porque a gente está nesse momento de tomar algumas decisões, que a gente sabe que a gente vai precisar colocar recurso nelas. E existe um método para a tomada de decisão, que talvez pode te ajudar nessa noite. É um método para decisões importantes, que são mais coerentes com o teu todo, com o teu entorno. E esse método se chama bentoísmo. Alguém já ouviu falar aqui do bentoísmo? Não está na Bíblia. Bentoísmo vem de uma palavra, na verdade, que é bentô, que é uma marmita japonesa. Olha as ideias, né? Essa marmita japonesa, ela é toda compartimentada, ela tem vários locais para você colocar vários tipos ali de comida, para você ter uma refeição mais equilibrada. Só que, 20% dela é fechada, ela tem um compartimento que você não consegue colocar comida nela. Então, a ideia é você só colocar 80% da capacidade dessa marmita. Por quê? Porque você vai fazer escolhas mais saudáveis e você não vai ficar totalmente satisfeito, porque faltou um pouquinho ali. Então, é uma ideia oriental, né? Pô, mas essa ideia aí, não sei se é tão boa, né? Mas é uma ideia oriental e lá faz sucesso. Então, a marmita que mais vende lá é esse bentô. E daí um cara, ele criou, então, pensando nisso, em você ocupar da melhor forma a tua mente com as escolhas certas e você não deixar espaço para nada que não for realmente importante,
esse pesquisador, então, ele desenvolveu um método e ensina pessoas pelo mundo a elas tomarem escolhas. Então, esse processo de tomada de decisão, no método do bentoísmo, ele é baseado na ideia que para nós tomarmos decisão, levando em conta, ou melhor, considerando 4 diferentes dimensões das nossas escolhas. A primeira dimensão que nós precisamos levar em conta, segundo esse método, para nós acertarmos as nossas decisões, é o eu agora. Então a primeira coisa que você vai precisar pensar, para você tomar uma decisão e fazer uma escolha na tua vida, é o eu agora. O que é o eu agora? É essa decisão que eu vou tomar, essa escolha que eu estou fazendo na minha vida, e aqui eu não estou falando de você escolher um sabor de sorvete. Eu estou falando de você, de repente, uma coisa mais grave, como essa, de você mudar a tua carreira, de você pedir demissão, de você entender que você precisa fazer algo com a tua vida. Esse seria o primeiro filtro, o eu agora. Então, o eu agora, ele faz você pensar o que vai acontecer com você depois de você tomar essa decisão. Então, por exemplo, você pede a conta do teu trabalho, daí você vai refletir por um tempo o que vai acontecer com você sem esse trabalho. Primeiro ponto que você precisa ver, você precisa enxergar a tua vida depois da tomada dessa decisão. O segundo filtro para essa tomada de decisão, segundo o método, é o eu futuro. Fica fácil aqui também. O eu futuro é você se imaginar, não logo após a tomada dessa decisão, mas depois de um bom tempo. Você não tem mais aquele trabalho que você escolheu sair dele. Ou você não vive mais algo que você estava vivendo e você escolheu. Você, de repente, assume algo que Deus está falando para você, que você precisa assumir na sua vida espiritual, e você vai se olhar, por exemplo, daqui a um tempo. Não é mais só amanhã, ou o que está acontecendo comigo hoje, mas o que vai acontecer comigo sem isso? Em terceiro lugar, é o nós agora. Então é eu agora, eu futuro e o nós agora. O que é o nós agora? É a implicação ou as implicações gerais que eu consigo enxergar na minha vida com as pessoas que vivem comigo e fazem parte do meu círculo de confiança. Como essa decisão, essa escolha que eu vou tomar vai afetar o nós agora. De repente a minha família, as pessoas que você considera, essa decisão que Deus está falando que eu devo tomar, esse passo, essa escolha, como vai afetar isso nesse âmbito? E em quarto lugar, é o nosso futuro. O nosso futuro fala de você enxergar essa decisão até mesmo para a sua posteridade. Então, meu Deus, né? Faz a gente pensar de uma forma muito mais ampla a respeito das decisões que nós sabemos que nós temos que tomar, mas a gente precisa ponderar, a gente precisa apresentá-las diante do Senhor e enxergar de uma forma macro toda a consequência dessa decisão. Agora, ainda sobre escolhas. Eu não sei se você gosta da notícia boa ou notícia ruim primeiro. Você quer primeiro a boa ou a má? Ninguém está votando, eu vou escolher. Amar. Então vamos para amar. Sobre escolhas, a má notícia. É difícil entender e tomar todas as decisões, enxergar essas implicações que esse mesmo método ele fala para nós, implicações gerais e futuras, e fazer as escolhas certas. Essa é a má notícia. Agora a boa. Que a gente tem que chegar na boa, né? A boa notícia,
pensando em tudo isso que envolve as nossas decisões, as nossas escolhas, o peso delas que significa para nós e para as pessoas que nós consideramos, a boa notícia, apesar de sabermos que não é tão simples nós fazermos essas escolhas sem conhecer a consequência real ou o futuro, a boa notícia é que Deus pode. Amém? Deus pode, e Ele quer assumir a liderança das tuas decisões. Porque olha como isso vai ficando claro para nós, né? Vai ficando assim bem cartesiano, né? Tipo, tudo no papel. Ó, se você vai tomar a decisão, você vai escolher, a menos que você faça uma escolha assim, que todo mundo sabe que o resultado é muito bom. Então você fala, eu vou escolher um time de futebol, vou escolher o Corinthians, porque eu sei que é uma boa escolha no futuro, para os meus filhos, para o meu eu agora, enfim, vai ser uma ótima decisão. É glória, né? É campeão do mundo, é time que tem dinheiro, entendeu? Que tem estádio. Mas quando a gente vai tomar uma decisão, então, que implica em um futuro que a gente não conhece, a gente chega nesse ponto que é nós entendermos que o Senhor, que está nos chamando a tomar algumas decisões, a fazer algumas escolhas, Ele nos diz que Ele pode fazer por nós essas escolhas. Por quê? Porque Ele consegue enxergar todas essas implicações que nós não conseguimos. Ele enxerga as implicações na tua vida hoje, quanto às decisões que você precisa tomar. Ele enxerga as implicações para o teu futuro e, na verdade, Ele faz você ficar na frente de algumas decisões para que o teu futuro seja exatamente como Ele planejou para você. E é essa a fé que nós vamos desenvolvendo a nossa caminhada com Deus, porque quando a gente sabe, eu sei que você sabe, quando você decidiu por algo que foi Deus que falou para você fazer, um passo de fé, por exemplo, e você sabe que no futuro aquilo foi bênção para você, aquilo te alcançou. Então, quando nós estamos num momento como hoje, de tantas decisões que estão à nossa frente, é incrível nós podermos ter um tempo como esse, onde Deus nos chama, nos coloca bem quietinhos, olha nos nossos olhos e fala, olha, todas essas decisões que eu mesmo estou provocando que você tome, eu posso te orientar para que você não erre, para que você não escolha absolutamente nada que não vai ser bom para você. Na verdade, eu posso fazer você enxergar as coisas que você não está enxergando para você decidir da forma exata. Amém? Então, nós podemos tomar as nossas decisões olhando para Ele, conscientes do quê? Da sua presença, dos seus planos para nós, e considerando o eu agora, o eu futuro, o nós agora e o nosso futuro. E o mais importante de tudo isso é se Ele estará conosco a partir dessa decisão. Que já vou chegar nesse ponto, que vai ser o ponto mais importante dessa noite, é nós enxergarmos o Senhor na sequência das nossas decisões. Bom, um tempo atrás, eu não lembro, sinceramente, se eu reparti isso com vocês. Eu lembro que isso aconteceu quando a gente estava voltando para cá, nós estávamos ali na igreja na Itália e eu tive uma visão. Como eu reparti ali com os irmãos da Itália, eu não me recordo se eu falei com vocês, mas se eu não falei, eu falo agora. Se eu já falei, eu falo de novo, porque a visão é uma bênção. Eu sonhei que eu estava num ônibus, e esse ônibus, na verdade, eu comecei a perceber que ele era a minha vida. Porque a gente sabe quando Deus está falando com a gente, mesmo que Ele está usando um signo, né, um símbolo, alguma coisa, a gente descobre o que aquilo significa quando Deus está claramente falando algo para nós que precisa ficar claro.
E Deus resolveu usar um ônibus. Eu estava dentro desse ônibus e eu percebi, logo no começo, que esse ônibus era a minha vida. Eu não vi isso, mas se eu pudesse colocar um número naquele ônibus, talvez eu colocaria a minha idade, né? A linha número 40, 50. Mas ficou muito claro que eu estava, então, diante da minha vida. E o ônibus, ele estava vazio. E o ônibus era um ônibus que eu vi ali, ele estava arrumadinho, estava tudo certo no ônibus, tal. Um ônibus novo, tudo em dia. E ele estava vazio. Todos os lugares ali estavam vazios. E daí, de repente, eu vejo o Senhor entrar no ônibus. Eu não parei num ponto para ele entrar. De repente, ele entrou. E daí o Senhor entra no ônibus. Eu sabia que era Deus. E simplesmente, eu, no alto da minha boa intenção, porque de boa intenção, a gente também está cheio, né? A gente está cheio de boa intenção, né? E a gente está cheio de boa intenção com o Senhor. E eu, cheio de boa intenção, eu falei, Deus, né? O Senhor pode escolher o lugar que o Senhor quiser na minha vida. O Senhor pode escolher o primeiro lugar na minha vida. E eu lembro quando eu falei isso, eu falei para Deus isso. E eu vi então um ônibus vazio, e eu via as fileiras, e eu via a primeira fileira vazia, e o que veio no meu coração? Deus, é tudo teu, né? Escolhe o primeiro lugar na minha vida. E eu estava muito feliz, né? Eu achei que Deus ia me dar um abraço, né? Jesus me dá um abraço. Nossa, eu não esperava outra coisa de você, né? Vou sentar aqui no primeiro lugar da tua vida. Só que a hora que eu falei isso, o Senhor, ele pegou, ele olhou para mim, e ele falou o seguinte, eu gostaria muito de sentar no teu lugar. E eu estava dirigindo o ônibus, daí que eu me toquei, que eu estava dirigindo o ônibus. E eu lembro que o Senhor falou para mim, o primeiro lugar, na verdade, é o teu. É o lugar de comando. Porque é sutil isso. Em meio a decisões que eu sei que nós estamos tomando, a gente pode dar um jeitinho no lugar do Senhor dentro da nossa vida. A gente pode pegar e falar, Deus, é tudo teu. A minha vida é para a tua glória. Eu vou fazer tudo para honrar o teu nome. Eu vou fazer tudo para que o Senhor seja, enfim, o mais importante na minha vida. Então entra aqui na minha vida e escolhe, e me mostra até aonde eu devo ir. Mas naquele momento, é como que se tudo aquilo que a intenção era muito boa, tivesse ficado muito pequeno diante dessa palavra do Senhor. Porque é muito assim, presta atenção e fala, olha, está tudo certo com essa tua frase, essa tua colocação, mas na verdade, o que eu gostaria, já que você está me perguntando, eu falo, não, você pode escolher qualquer lugar, já que a pergunta, ou melhor, já que a tua intenção é essa, então eu escolho sentar então no teu lugar. E pode ser que a gente está deixando o Senhor entrar nas nossas vidas, fazer o que Ele quer, ter os nossos olhos, o nosso coração. Mas, diante de uma visão como essa, o que eu entendi, é claro, e que eu reparto isso com vocês nessa noite, é que quando nós estamos chegando nesse nível de vida com Deus, e eu reparto isso com vocês nessa noite, com muita felicidade, amém? Apesar de ser uma palavra bastante importante, é muita felicidade para mim poder repartir isso com vocês nessa noite, dizendo que eu enxergo vocês exatamente nesse momento onde eu me enxerguei há algum tempo atrás, e eu vi Deus falando isso para mim. Porque talvez até aqui, a tua caminhada com o Senhor, apesar de ser algo bastante importante, relevante, e de escolhas todas, sendo Ele a busca, a direção certa, eu vejo que Deus está falando isso para você também agora.
E isso é a coisa mais importante que você vai ouvir de Deus na tua vida. É Ele falar para você exatamente essa frase: olha, já que você está buscando uma orientação precisa minha, a única coisa que eu posso falar para você é que se eu sentar no teu lugar, se eu colocar as mãos na direção sozinho, não é falar, Deus, me ajuda aqui, né? Coloca a tua mão aqui que está meio pesada a direção, mas é você falar, Deus, eu saio desse lugar e falo, Senhor, senta nesse lugar e começa então a dirigir essas minhas todas decisões, todas essas minhas escolhas. Eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele está falando isso para nós, a respeito de um lugar que Ele quer ocupar nas nossas vidas, para que essas nossas decisões, elas sejam tomadas não mais pela nossa capacidade de enxergar o futuro e decidir certo, mas pela possibilidade dele tomar as decisões por nós. E você não tem ideia o descanso que isso vai trazer para você. Imagina você dormir. Antes de dormir, você deitar a tua cabeça no travesseiro e você ter certeza que você escolheu algo, que você deu um passo de fé, porque foi Ele que decidiu por você. Agora, o que significa tudo isso? Significa nós construirmos toda a nossa vida, basearmos toda a nossa vida, todas as nossas escolhas e todas as nossas decisões na direção e, consequentemente, na presença dEle. E viver pela fé sempre resultará numa decisão que eu precisarei tomar, que é estabelecer absolutamente toda a minha vida, todas as minhas decisões na presença dEle e caminhar com Ele, em meio a essas decisões todas, essas escolhas todas que nós vamos continuar fazendo. Existe uma história na palavra, eu queria chamar a Débora aqui, se ela puder já ficar aqui comigo, que eu creio que nós, nesse momento, vamos, assim como já adoramos ao Senhor dizendo isso, nós vamos começar a mergulhar um pouquinho nessa noite na presença dEle, amém? Porque não tem coisa mais especial para nós e que nos traz tanto descanso num momento como esse que nós estamos vivendo, de tomar decisões que estão norteando todo o nosso futuro, a nossa vida hoje, norteando a vida das pessoas que estão vivendo conosco e nortear até mesmo a vida daqueles que virão, da nossa posteridade. Existe um texto, então, em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que diz o seguinte, é Deus dizendo a Abraão, quando o Senhor chamou ele para viver com ele. Eu não vou ler toda essa história, porque durante essas 2 semanas eu já toquei nesse assunto, já falei sobre esse texto, mas nesse momento aqui da vida de Abraão, onde ele estava fazendo talvez a escolha mais importante da vida dele, e depois a gente vai ver a mesma coisa acontecendo com Moisés, o texto diz assim, Deus falando com ele, ande na minha presença. Era um momento de escolha que ele estava vivendo. Ande na minha presença, segundo a minha vontade, amplificando muito esse segundo a minha vontade, é segundo o meu comando. Então Deus falando assim para Abraão, você vai então ter a possibilidade com essas escolhas todas que você está fazendo, e você está buscando de mim, você vai ter a possibilidade de andar comigo por causa dessas escolhas, por causa da minha direção, segundo a minha vontade. O versículo termina falando assim, você vai precisar ser inteiro nisso,
E eu então estabelecerei com você, a partir dessas escolhas, uma aliança. Vai existir uma aliança entre mim e entre você. Assim disse o Senhor para Abraão. Seja inteiro nisso. Inteiramente implicado nessas decisões que você está sabendo que Deus está te pedindo para você tomar. E a partir delas eu estabelecerei entre mim e entre você uma aliança. Tome todas as suas decisões, e eu vou aqui parafraseando essa história, a sequência, e Deus foi falando mais ou menos assim para Abraão. Comece então a tomar todas as suas decisões, me colocando neste lugar de tomada de decisão para você, e olhando para a aliança então que existe entre nós. Amém? Então, gente, no momento que nós estamos vivendo hoje, Deus também está fazendo esse convite para nós. Caminhar na presença dEle, segundo a vontade dEle, segundo a direção dEle, e viver então absolutamente dentro de uma aliança com Deus. Porque nós, acredite nisso que eu vou falar para vocês agora, nós não temos mais tempo para pegar outra estrada na nossa vida, senão a estrada que Deus está mostrando para nós que nós devemos pegar. Nós não temos mais tempo para nós ficarmos até mesmo parados na nossa estrada. Nós não temos nem mais tempo para nós ficarmos insistindo em sermos os condutores da nossa própria vida. Em Êxodo capítulo 33, a história seguinte, que é a história de Moisés, diz assim, a partir do versículo 14: Disse o Senhor a Moisés, a mesma história, a mesma proposta, a mesma aliança de alguém que estava diante de decisões importantes, passos importantes na sua vida. O Senhor disse a ele: a minha presença, a partir das escolhas que você fizer comigo, a minha presença irá contigo. E por causa disso, versículo 14, eu te darei descanso. Versículo 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não me faça sair do meu lugar. Eu queria parar aqui nesse versículo, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Se você puder anotar esse versículo, leia esse versículo pelo menos quando você sair daqui, antes de você dormir, enfim. Ou se de repente Deus te acordar de novo de madrugada, leia esse texto, leia esse versículo. Porque Moisés aqui, diante também de todas as decisões que ele estava fazendo, e se a gente fosse investigar a vida desses dois, Abraão e Moisés, é claro que a gente ia encontrar muitas coisas que são parecidas com a nossa própria vida, com as coisas que acontecem conosco, com as coisas que estão agora borbulhando dentro do teu coração, diante de tantos sonhos, tantos projetos, tantas decisões, tantas coisas que você precisa fazer como uma opção dentro daquilo que é o que Deus tem para você, mas a tua preocupação de repente de acertar ou de errar. Deus te chama como Ele chamou esses dois aqui, e Ele fala: olha, existe algo que eu posso fazer por você, que é a coisa mais importante na tua vida, é tomar as decisões por você. Isso vai trazer paz. E quando Moisés entende isso, ele simplesmente fala essa frase: Deus, mesmo eu tomando a melhor decisão, mesmo se o Senhor me inspirar a tomar uma decisão, eu não vou sair do meu lugar mais, se eu descobrir, ou se passar pela minha cabeça que o Senhor não vai comigo. E esse é o ponto dessa noite. Essa é a mensagem que eu vim entregar para vocês hoje. Qual vai ser o nosso parâmetro de decisão? Qual vai ser a nossa certeza da escolha certa?
é quando você, mesmo sabendo que você está fazendo essas entregas e deixando Deus tomar as decisões, você buscando isso, é você de repente perceber, é você investigar e gastar tempo nisso, se Deus vai com você após essa decisão que você está tomando. Eu poderia dar milhões de exemplos aqui. Mas se de repente Deus está chamando você a fazer algo como Ele fez comigo já há muito tempo atrás. Quando nós tomamos uma decisão muito séria nas nossas vidas, eu, a Letícia, de sairmos de Londrina e de nós virmos para Florianópolis. Era algo que muito difícil, nós sabemos se era a melhor decisão ou não, mas nós tivemos certeza e dormimos em paz após aquela decisão, que Deus estava nos motivando a dar aquele passo, a fazer aquela escolha de deixar a nossa cidade, deixar a nossa terra, vir para cá com os nossos 3 filhos. O mais novo tinha 5 meses de idade, sem emprego, apenas com uma porta aberta do Senhor. Mas a gente tinha certeza que Deus estava falando para nós darmos aquele passo. A única coisa que foi a nossa preocupação era se essa nossa decisão estava sendo uma decisão que o Senhor estava conosco. Quando nós, depois de estarmos estáveis mais uma vez, fomos para a Itália, depois quando nós voltamos agora de novo para o Brasil, foi a mesma conversa que nós tivemos com Deus, a mesma. Deus, nós não vamos, nós não nos movemos, nós não tomaremos mais nenhuma decisão, se o Senhor não estiver conosco, e essa precisa ser a certeza nossa. Então, meus queridos, se de repente existe uma dúvida no teu coração hoje quanto a uma mudança, quanto a uma decisão, essa é a pergunta que você precisa esclarecer com o Senhor nessa hora. Deus, o Senhor vai comigo nisso? Se de repente Deus está te chamando você a focar nos teus negócios, e Deus faz isso. A gente conhece tantas histórias que Deus levanta também homens, levanta mulheres, levanta empresários, para que aquilo também tenha um significado. Mas é óbvio, se Deus está te chamando a investir todo o seu tempo em algo assim, essa precisa ser a pergunta a ser feita ao Senhor e a resposta ouvida de uma forma muito clara por você. Deus, o Senhor está comigo, a tua presença vai estar comigo neste negócio, porque se não for, eu não me movo mais, eu não saio mais do meu lugar. Moisés, ele mesmo vivendo em meio a tantas manifestações sobrenaturais, eu não li o texto todo, esse texto ele vai até o versículo 23, aqui ele vai falando, Deus falando com ele, chamando ele para dar esse passo. Depois que ele fala que se o Senhor estaria com ele, Deus começa a se revelar para ele. É lindo esse texto, eu não quero ficar parado aqui no texto, leia depois até o versículo 23, mas após Deus ouvir isso de Moisés, se o Senhor iria com ele, o que Deus imediatamente faz? Deus começa a se revelar a Moisés, Deus começa a se mostrar a ele, começa a mostrar o seu caráter, mostrar quem ele era, e Moisés começa a ter algumas experiências sobrenaturais com Deus. Ele começa a enxergar com seus próprios olhos o mundo espiritual, e num certo ponto ele disse algo ao Senhor que também muda para sempre a sua vida. A segunda coisa que passa a nortear a vida de Moisés e todas as escolhas que ele estava fazendo. Ele fala: Deus, eu vou se o Senhor for comigo, mas eu também te peço que em meio à minha vida, que em meio às coisas que eu estarei vivendo com o Senhor, que eu possa de alguma forma te enxergar a tua glória, essa atmosfera de perfeição onde o Senhor vive.
Ele sabia, Moisés conhecia a respeito da glória de Deus, Moisés conhecia a respeito da fé, Moisés conhecia a respeito da unção, mas ele sabia pela experiência dele com Deus que todas as coisas vinham dessa que é a primária, que era a manifestação da presença de Deus, que era a manifestação da sua glória. Era por isso que a unção dele vinha e veio sobre Moisés. É por isso que a fé de Moisés começou a crescer, para ele tomar todas as suas decisões de uma forma muito assertiva, e desejando ver a glória de Deus. Moisés esperando talvez ver algo tangível, mas Deus, na sequência desse texto, começa a revelar o que? A sua pessoa, o seu caráter. Avançando nessa história, no capítulo 34 de Êxodo, depois de toda essa experiência que Moisés vai tendo com Deus, todas essas etapas da vida dele, em meio a tantas escolhas, ele finaliza isso e diz assim, o texto: o Senhor, ele desce numa nuvem, ele permanece ali com Moisés, e de repente fala para Moisés quem ele realmente era. E Deus passa diante de Moisés e diz o seguinte: o Eterno. E ele vai trazendo algumas palavras para Moisés saber quem ele era. Na sequência aqui do capítulo 5, 6 até o versículo 7, Deus fala para Moisés que ele era compassivo, que ele era misericordioso, que ele era paciente, que ele era cheio de amor, que ele era fiel, que ele mantinha o seu amor, que ele mantinha a sua palavra, que ele perdoava. Que experiência que esse homem teve com Deus. Mas tudo partiu de uma mesma situação que eu vejo que nós estamos nesse momento, de acertar. Amém? Moisés, Abraão passaram por esse momento. Eles queriam acertar as suas escolhas diante de Deus. Feche um pouquinho os teus olhos. Ah, Senhor. Pai, nós estamos diante de tantas escolhas nessa hora, Senhor. Pai, existem algumas coisas que nós já sabemos que o Senhor está nos mostrando a respeito desses projetos, a respeito da nossa própria vida, a respeito daquilo que nós precisamos fazer ou não, as coisas que nós precisamos avançar ou as coisas que nós precisamos abandonar. Mas nós queremos nessa hora, Deus, parar tudo isso, porque isso pode, de alguma forma também, Deus, nos amedrontar tanto, Senhor, e tirar a nossa paz. Nós queremos nessa hora, Pai, fazer uma mudança em meio a essa dinâmica que nós estamos vivendo. E nós queremos começar por este primeiro ponto, Deus. O Senhor vai precisar, Pai, tomar o controle, Senhor, das nossas decisões. Nós queremos confessar, Deus, que nós estamos tentando tomar algumas decisões, nós estamos tentando elaborar algumas coisas, nós estamos tentando até mesmo encontrar a resposta certa diante da Tua presença, mas, Senhor, nós entendemos que o Senhor está nos mostrando que pode tomar por nós essas decisões. O Senhor pode nos mostrar, Pai, qual é a decisão que nós devemos, Pai, tomar quanto a todas as nossas escolhas. Então nessa hora nós queremos começar por aí, Deus, confessar, Pai, Deus, a nossa incapacidade, Senhor, a nossa incapacidade, e dizer que o Senhor, Pai, é soberano sobre a nossa vida. O Senhor, Deus, tem toda a liberdade, Pai, de ocupar este primeiro lugar na nossa vida, que é esse lugar de controle, Senhor. Pai, diante dessas decisões que o Senhor está
Pai, nos mostrando que nós sabemos que elas implicarão num futuro, Senhor, e numa mudança de coisas que afetarão, Pai, todo o restante da nossa vida. Nós queremos, Pai, nessa hora dizer: Deus, toma por nós a decisão, Senhor, com as Tuas mãos no controle, Deus. Faça com que nós te pedimos isso, Deus, possamos entender a direção que o Senhor está, Pai, trazendo sobre as nossas vidas. E, Senhor, eu vejo nessa hora como um complemento talvez dessa visão, o Senhor, Deus, com as mãos, Pai, no controle, com as mãos nessa direção que nós estamos dizendo: Pai, o Senhor pode entrar, o Senhor pode, Deus, mudar algumas coisas. Deus, eu vejo o Senhor, Pai, mudando, Senhor, mudando, Pai, mudando, Pai, com as Tuas mãos, rotas, mudando, Senhor, Deus, formas, mudando velocidade, Senhor. E nós queremos dizer que o Senhor tem total liberdade, Deus, para nos levar aonde nós devemos ir. E, Pai, Deus, se nós estamos caminhando na direção certa, errada, nós não queremos continuar, Senhor, nos distanciando daquilo que é certo Teu para nós. Pai, não existe um problema nessa hora de nós, Deus, pararmos e nós darmos meia volta, se nós estamos nos distanciando da Tua vontade, Senhor. Deus, com as Tuas mãos na direção da nossa vida, nós Te pedimos que o Senhor possa fazer isso também nessa noite, com cada um de nós. Se nós estamos andando, se nós estamos correndo numa direção que é contrária àquilo que é perfeito Teu para as nossas vidas, Senhor, muda, Pai, totalmente, Senhor, essa direção e nos leva, Pai, de volta para algo que é Teu para nós, Senhor. Mesmo que nos custe, mesmo que aos olhos naturais possa ser um caminho de volta, um retrocesso, mas Deus, nós queremos, Senhor, a Tua vontade, o Teu caminho e a Tua direção agora sobre nós, Senhor. Nós somos incapazes, Deus, de guiar a nossa vida, e nós Te pedimos ajuda, socorro nessa hora, para que as nossas decisões, Senhor, possam ser decisões de paz, porque é o Senhor que está tomando por nós, Deus. Pai, nós queremos Te dizer, Senhor, que nós precisamos que o Senhor esteja conosco, Pai. Pai, que essa possa ser nessa noite para nós a maior verdade, Senhor, a ser buscada. Se o Senhor está indo conosco nessa decisão que nós estamos tomando, porque nós não queremos, Pai, dar nenhum passo na nossa vida, nós não queremos seguir, ou nós não queremos retornar, se o Senhor não estiver indo conosco, Pai. Se for algo nosso, se for uma decisão nossa, Pai, eu me lembro da história de Jonas, Senhor, fugindo da Tua vontade, se distanciando daquilo que era a palavra Tua para ele, Senhor, se distanciando do seu chamado, se distanciando, Pai, da mensagem que o Senhor tinha trazido no seu coração. E Deus, como é claro naquela história, Deus, que ele estava se distanciando, Pai, pegando navios, indo para longe, e longe, Pai, da Sua presença. Mas como o Senhor foi misericordioso, Pai, e trouxe ele para perto. Ah, Deus, é o que nós queremos nessa noite Te pedir, Senhor. Em meio a todas essas decisões que estão à nossa frente, a Tua ajuda
para nos direcionar na escolha justa. E também, Deus, essa percepção e essa certeza que o Senhor estará conosco, Deus. Senão nós não iremos, nós não iremos, nós não iremos, Senhor. Se você puder, fique em pé nessa hora. Nós vamos oferecer tudo isso diante de Deus, toda essa intenção do nosso coração. Nós vamos selar tudo isso que nós estamos falando diante de Deus nessa noite. Eu repito, hoje não é uma ministração, não é uma palavra, é um aconselhamento. É um aconselhamento. É uma busca junto com você para acertar em todas as decisões que Deus está falando que você precisa tomar nessa hora. Olha para Jesus nessa hora. Ele te trouxe neste lugar e é Ele que está falando contigo. E é Ele que nessa hora também está entrando neste teu veículo, o veículo da tua vida. Somente você sabe aonde você está indo, somente você sabe qual é o caminho que você está tomando, somente você sabe se esses lugares estão disponíveis ou não, e somente você sabe o quanto você está segurando firme nessa direção, nesse controle. Mas agora, enxergue o Senhor também entrando neste teu veículo. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais tudo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, eu sou teu. Sabe que vou falar uma coisa muito séria para vocês agora. Algumas coisas que estão acontecendo hoje com você, dentro de você, espiritualmente, elas estão muito no início daquilo que Deus vai fazer com você, daquilo que Deus vai levar você a experimentar com Ele. Isso, gente, mas eu sinto de uma forma tão forte aqui nessa noite, que talvez você imagine que isso seja para apenas algumas pessoas. Mas eu me lembro quando o Senhor nos chamou então para começar uma igreja na Itália, e foi conosco algumas pessoas, entre nós o Góis e a Michele. O Góis está aqui. O Góis foi para a Itália começar uma igreja com 65 anos. Hoje ele está com 60, né? Está diminuindo. E vocês sabem que quando a gente foi para lá, eu estou falando dessas decisões, que eu creio que Deus está fazendo algo dentro de cada um de nós, que você não tem noção daquilo que isso vai resultar. Eu lembro apenas de um momento, quando nós estávamos lá, eu me lembrava disso agora, onde nós estávamos buscando alguma coisa, para que aquilo fosse, sabe, também atingisse aquela cidade. A gente orava por aquela cidade, a gente via toda aquela multidão de pessoas falando uma outra língua, a gente sem conexão com eles. E um momento ali, quando nós estávamos no alto daquela cidade, olhando para a cidade, orando por Bérgamo, profetizando sobre aquelas pessoas. Eu lembro que nós estávamos orando ali em 4 homens apenas, e eu estava num lugar, o Góis estava junto ali comigo, e o Alex,
que agora está ali na liderança da igreja em Bérgamo. Ele estava afastado, era escuro aquele lugar, ninguém enxergava, a gente não se enxergava. E eu comecei a fazer uma oração. E a minha oração era olhando para aquela situação, olhando para as impossibilidades, mas sabendo da escolha que a gente tinha feito, que era uma escolha baseado nisso. Deus, nós vamos porque nós temos certeza que o Senhor está nos mandando e o Senhor vai conosco. E daí eu comecei a orar: Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos apenas 4 homens. 4 homens simples. Nós não somos ninguém, Senhor, para o Senhor ter nos chamado para essa missão. E eu fui falando mais algumas frases, e daí de repente o Alex, que estava longe, ele dá um grito, ele começa a chorar, e ele vem perto de nós, e ele começa a contar o que estava acontecendo. E ele ali, ele orando diante de Deus, ele falava algumas frases. E a primeira frase que ele falou em silêncio, no seu coração para Deus, olhando para a cidade, era: Deus, quem somos nós? E depois de 3, 5 segundos eu orava: Deus, quem somos nós? E ele orava quietinho ali no lugar dele. Nós somos apenas 4 pessoas, 4 homens simples. E Deus, nós somos apenas 4. O que ele orava lá, eu repeti aqui. E a hora que ele começou a entender aquilo, ele veio e falou aquilo para nós, e nós somos tão impactados naquela noite, nós 4, porque nós apenas tivemos a certeza que Deus estava ali conosco. E é isso que vai bastar para você, e precisa bastar para você a partir de agora, nas decisões que você vai tomar. E eu vejo aqui muitas coisas surgindo já nesse nosso início. Eu vejo outras igrejas sendo formadas a partir deste lugar. Nós temos entre nós muitos ministros aqui que estão sendo formados pelas escolhas que estão hoje sendo confrontados diante da presença de Deus. Deus vai levar você para vários lugares. Deus vai fazer com você da mesma forma que fez com Abraão. Você, toda a sua casa, a sua vida sendo uma bênção para as pessoas. Você multiplicando aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Existem chamados neste lugar para ministro, para pastores. Muitos de vocês começarão novas igrejas. A gente está falando num espaço de tempo que é difícil quantificar, mas muitas igrejas sairão deste lugar a partir de uma escolha que você está fazendo agora, de viver os seus dias para o Senhor, decidindo por Ele e se importando com a presença dEle na sequência. Muitos de vocês não têm ideia, como nós não tínhamos, como nós ainda não temos aquilo que Deus vai fazer conosco. Muitas igrejas serão levantadas a partir de vocês, nessa terra e fora daqui, fora do Brasil. Deus tem me colocado algumas visões a respeito de alguns lugares que nós estaremos alcançando. Deus tem trazido uma palavra sobre essa casa, e essa palavra tem sido repetida várias vezes por vários homens e mulheres de Deus a respeito de um chamado que nós temos apostólico neste lugar. E isso tem a ver com uma escolha que nós estamos nessa hora fazendo diante dele, de servi-lo e de acertar nos detalhes as nossas decisões, as nossas escolhas, amém? Eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. Sabe aquele momento que a gente vai falar: você lembra em 2024, naquela reunião onde nós falamos sobre aquilo, onde nós éramos apenas algumas pessoas, e aquilo parece que não fazia sentido nenhum, porque não era algo palpável para nós. Chegou o dia, amém? Deus, nós queremos, Senhor, terminando este tempo que o Senhor tem mexido conosco a respeito, Pai, da nossa própria vida, da forma que nós estamos posicionados em Ti, com as nossas, Pai, demandas, com a nossa vida espiritual, com o nosso comodismo, as coisas que estão dentro de nós, as nossas emoções, e agora, Pai, as coisas que o Senhor está provocando para que a gente dê passos, Pai, e faça escolhas, entendendo que sem o Senhor é impossível. E nós nessa hora buscando, Pai,
Que o Senhor, Pai, possa tomar a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos, na direção, Deus. Nós queremos olhar agora para o futuro, Senhor. Assim como um dia o Senhor chamou, Pai, os Teus filhos para olharem para o céu, para olharem para as estrelas e saberem que são as Tuas promessas que estão estabelecidas nos céus. Nós nessa hora chamamos a existência neste lugar todas as Tuas palavras, todas as Tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor tem feito queimar nos nossos corações para que elas se cumpram. Deus, nós queremos acertar, Pai, nas nossas decisões, simplesmente porque nós queremos caminhar este caminho que nos leva àquilo que o Senhor escreveu para as nossas vidas, Deus. Nós chamamos a existência, nós chamamos a luz, como Tua igreja nessa noite, Pai. E tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, terá este fim de bênção, este fim de propósito, para que um dia, Senhor, Pai, diante de todas as escolhas que nós estamos tomando hoje, nós possamos estar diante da Tua presença, Deus, sabendo que nós respondemos aos Teus desafios, Pai, sabendo que nós tomamos as decisões que o Senhor nos orientou a tomar, Pai. Faz isso conosco, é o que nós oramos e nós Te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.